menor o custo financeiro da operação, vai ser mais viável para o nosso cliente e vai dar mais lucro lá na outra ponta quando ele quiser se livrar da dívida. A gente tem que saber meio que de cor isso. Quando o cliente tira o dinheiro pelo sorteio, contempla pelo sorteio, o custo da operação desse cliente é perto de 0,2% se for nos primeiros meses. Lá no lance fixo, 0,3%. Lá no lance limitado, 0,4%. Lance fidelidade, perto de 0,7% mais ou menos, 0,8%. E o lance livre, às vezes, ele pode extrapolar ou não. Quando a gente fala de uma Selic é 10,5%, que é a taxa básica de juros, você conseguiu o dinheiro a partir de 0,2%, 0,3%, 0,4%, a gente está falando de um dinheiro muito barato. E o consórcio é, sim, um dinheiro muito barato. É por isso que compensa fazer consórcio. Não tem taxa de financiamento que vai bater um consórcio nunca. Não vai haver essa possibilidade. Com a assunção de dívida ainda, você consegue baratear mais o custo ainda desse dinheiro quando o cliente quer sair da dívida. Vamos entender com um exemplo só, o escalonamento com assunção de dívidas, para que a gente entenda o custo do dinheiro nessa operação. Pessoal, é um slide só que eu faço isso. Então a gente tem que prestar o máximo de atenção aqui para entender a operação num todo. Legal que muita gente está filmando, é isso mesmo. Então olha só, lembra daquele cliente de escalonamento das 10 cotas de 100 mil, que estava disposto a dar 70 mil para poder fazer 370 lá no final? É esse cliente que eu estou analisando. Claro que algumas cotas poderiam ser contempladas em 3 meses, 4 meses, 10 meses, 12 meses. Eu simplifiquei aqui, coloquei como se saísse no 10º mês. Ele investiu até então 33.727. Quando ele paga esse lance, o valor total que ele vai ter em parcelas e lance pago é esse 733.763. Qual que é a conta que eu tenho que fazer? A conta do dinheiro novo. O que é o dinheiro novo? É o quanto sobra do que ele pagou em parcelas e lance, descontando ali o valor, esse valor do crédito principal. Nesse caso, de 1 milhão, que era o total das cartas, sobrou o líquido para ele 266.236. O custo desse dinheiro a 0,7. Volto a dizer, com a Selic é 10,5, isso é muito barato. A partir do momento que ele tomou esse capital, ele assumiu uma parcela de 210 meses de 2.420. Vamos supor que ele queira usar esse dinheiro durante 24 meses. Para quem que serve isso? Quem constrói, por exemplo, sobrado, geminado, casa para vender. Normalmente esse cara leva 6 meses para construir, no máximo mais 6 para vender. Ou seja, ele faz o ciclo da operação dele em 1 ano. Quem arremata imóvel em leilão? Mesma coisa, vai ter o ciclo de 1 ano. Então aqui ele poderia repetir 2 ciclos usando esse dinheiro, pagando 0,70 ao mês, que é uma taxa muito baixa. Fez a operação, usou o dinheiro por 24 meses, nesses 24 meses, usando o INCC a 5% ao ano, ele teve um custo nessa operação em parcelas de 61.520. Ficou devendo só 186 parcelas de 2.668,24. Quanto que dá esse saldo devedor? 496 mil. Se ele repassar esta dívida, eliminar essa dívida, fazendo a assunção, ele eliminaria a dívida por 236.254. É mais ou menos o valor médio que a gente vai tentar trabalhar no Contemplay. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então isso acaba melhorando muito a vida de vocês, porque antes o percentual era bem menor. Hoje o cliente, então se você trabalhar a 0,8, 0,9 ou até 1%, como eu fiz aqui, o teu cliente que está se livrando da dívida vai ter um ganho maior. Ah, isso é perpétuo? Não, se o mercado mudar, se o juro baixar e não tiver tanta procura, a gente vai ter que pagar menos. Então você não tem a certeza do valor exato, eu fiz uma média só, porque eu entendo que esse é um valor que muita gente vai querer repassar a dívida para um terceiro. Olha só o custo desse capital. Ele tinha pego um valor de 266.236 de dinheiro novo, ele pagou 61.520 em parcelas nesse período, eliminou a dívida por 233 mil, significa que ele usou o dinheiro por 24 meses e pagou de juro, entre aspas, taxa de administração convertida em juros,
ele pagou 28.538. Isso dá um custo financeiro ao mês de 0,45. Esse cálculo você tem que fazer para o seu cliente. Ninguém vai até o final disso, pessoal. Ninguém vai. Você tem que tirar foto disso aqui, você tem que me chamar no privado depois, você tem que pedir treinamento na sua loja, se você não consegue fazer isso. Mas a hora que o seu cliente vê que, contando com o INCC, o custo da operação fica em 0,45, não tem quem não queira comprar esse produto. Não tem. É muito barato. Mesmo que ele pegue o dinheiro e aplique na renda fixa, perto de 1%, se ele pagou 0,45 no dinheiro e aplicou a 1%, ele está tendo spread. Imagine no negócio dele que ele ganha 4%, 5%, 6%, dependendo da atividade que ele esteja fazendo. Bom, a parte de assunção é esta aqui. Agora eu quero perguntar, quem quer saber sobre leilão mais consórcio, levanta a mão, pessoal.